Este momento aqui, ele é muito legal, mas eu tenho certeza que eles vão sofrer um pouco também, porque são pessoas que Deus tem levantado entre nós e que tem muita riqueza, mas por causa do tempo, eles vão ter que dar respostas curtas, embora nem todas as respostas deveriam ser curtas, mas com certeza eles vão procurar se atentar aqui, e com certeza isso vai transformar muito nossa vida através deste momento. E eu vou começar com uma pergunta do Tiago. O Tiago diz assim, que o pastor presidente dele chegou até ele perguntando, dizendo para ele assim que tem bastante resistência a este movimento jovem que está acontecendo. E uma das principais perguntas, ele diz que ele não conseguiu responder ao seu pastor. A pergunta é: Tiago, onde vai ser o espaço dos jovens que vão ficar velhos? Ou desses irmãos que já são idosos nessas igrejas novas e movimentos? Qual é o espaço de quem não é jovem, mas está vivo e querendo servir a Deus? E ele responde assim: agora me ajudem, que responda ao meu pastor. Quem quiser pode começar. O mais velho da turma aqui, ó. O Michel falou para o mais velho da turma. I'm going to say absolutely. Eu diria absolutamente tem espaço para os dois. We have to have a plan for that. Nós temos que ter uma resposta para isso, um plano para isso. And so to me, I would take this group of people. Eu pegaria esse grupo de I pessoas would envision them to minister to the emerging generation. e eu investiria neles para que eles investissem, ministrassem a essa geração emergente. And look, you've been through the challenges, E diria para eles, cara, vocês passaram por tantos desafios and you still love God. e vocês ainda amam Deus. Now take your life and pour it into the next generation. Pega a vida que vocês têm até hoje e derrama na próxima geração. Is that the right answer? I think E aí? Basta? Ok. Boa tarde, sou líder de jovens da minha igreja há 1 ano e estou sendo muito impactado com as ministrações e workshops, muito empolgado em fazer mais para o reino. Agora a pergunta, que aliás já tem 3 perguntas, eu vou resumir nessa daqui. Porém trabalho e faço faculdade, e às vezes tenho vontade de me dedicar integralmente a esse chamado. O que fazer? E aí estende a pergunta: como que vocês começaram? Eu posso compartilhar um pouco, né, da minha experiência pessoal. Eu tive a oportunidade também de começar liderando um pequeno grupo depois de 1 ano de convertido. E com a graça de Deus, oportunidades foram abertas na minha vida, até mesmo por essa entrega a Deus e o Espírito Santo, né, vivendo através de mim. Então, oportunidades de estudo, né, como eu compartilhei aqui, eu me envolvi com droga muito cedo, então acabei me envolvendo na loucura aí da adolescência, da juventude, mas quando me converti, o Espírito Santo alinha todas as coisas na nossa vida, né? Então passei a estudar, Deus abriu uma oportunidade para mim numa grande empresa. Eu trabalhei na Vale por alguns anos, e eu trabalhava então de manhã, de tarde, estudava à noite, e sempre dedicado à liderança de célula, né? E me tornei um supervisor, um coordenador, casei no meio desse negócio todo, e sempre fui dedicado à obra. Então a questão aí para ele, ou para todos aqueles que enfrentam essa questão, em primeiro lugar, é não departamentalizar a vida, né? Onde você estiver, seja no seu estudo, seja no seu trabalho, você já se posiciona como um agente do reino, como um pastor, como um servo de tempo integral, e aproveita todas as oportunidades que você tem para viver como um ministro, né? E todas as oportunidades mesmo, como um café da manhã, como um almoço, né? Lá na Central nós temos a alegria aí de talvez umas 200 células que acontecem na sexta-feira às 11 horas da noite, para essa galera que trabalha de manhã e de tarde, estuda à noite,
né? Então eles vivem o reino de Deus no seu trabalho, vivem o reino de Deus na sua faculdade, mas na sexta-noite conecta ali nos relacionamentos e leva, né, para sua casa, para aquele ambiente, para viver isso, né? E aproveita todos os lances que tem aí, vida na vida, junto com os seus discípulos. E aí você, né, que está com 1 ano de convertido e está com essa dificuldade, eu também te digo que se você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca, né? Está doido para ser de tempo integral, então já viva como um ministro de tempo integral, né? Essa vida aí como um discípulo, seja fiel naquilo que Deus coloca na sua mão. O amadurecimento também te leva a lidar com algumas questões como um hábito, né? Aquilo que hoje para ele é uma tarefa que ele tem que executar, daqui a pouco é algo natural, ele está encontrando com pessoas, está discipulando pessoas, está conectando com elas, não como algo que ele tem que realizar no dia, mas um estilo de vida, e rapidamente, né, você dedicando e sendo intenso, mesmo num período de limitações na sua agenda, você vai chegar lá e vai viver, né, um dia, óbvio que já vive de tempo integral, mas com uma única dedicação, como talvez um pastor, como é o desejo dele. Maravilha, Léo. E a boa e velha pergunta aí é o que você faz da meia-noite às 6, né? E também a outra questão é, você está no tempo de dar algo mais. Nada vai ser construído de sucesso, seja uma carreira, seja se você for um empreendedor, se você quiser empreender, se você quiser se arriscar em qualquer área. Vamos supor que você vai ser um atleta, você vai ser um artista, você vai precisar se dedicar completamente, e provavelmente vai exigir um tempo da madrugada, vai existir um tempo a mais, e se você não fizer nada disso, você vai estar perdido em alguma balada de madrugada por aí. Então, o mundo, outra ambição, eu acredito que não pode ter mais do que o que você pode dar para Jesus e para o reino de Deus. Só queria falar uma coisa, não queime etapas na vida. O trabalho, o tempo de estudo é muito especial. E eu lembro que eu vivi essa crise, que eu queria muito para o ministério. Com 17 anos entrei no seminário. Mas eu tinha começado uma empresa e durante todo o seminário eu trabalhei nessa empresa, nesse negócio. E eu lembro que quando chegou no último ano de seminário eu entrei em crise. Estava terminando a faculdade e falei, Deus, e qual é o ministério? Eu me preparei para ser um pastor e eu estou trabalhando numa empresa. E aí Deus falou muito claramente comigo, mas eu já te dei um ministério. Eu falei, mas qual? Naquela época eu tinha uma célula com 5 pessoas. Deus falou para mim, faz bem o que eu dei para você, que eu vou alargar as tuas tendas. Quando eu entendi que a minha célula era o meu ministério, eu dei o melhor ali. Aquele grupo de 5 virou 40, multiplicou, cresceu. E aí os processos de Deus foram naturais. Deus vai alargar tuas tendas. Eu não sei quem perguntou. Se dedica àquilo que Deus te deu hoje. E deixa que Deus vai alargar as tuas tendas. Não queime etapas. Maravilha. Olha, tem uma pessoa aqui que ela pergunta, que após ter a visão de Deus por um ministério de jovens, sentir o coração arder e colocar em prática, quando a gente começa, parece que a gente é atacado com, aí coloca entre aspas, um balde de água fria. É problemas pessoais, liderança, liderados. E aí a grande pergunta, a chave, eu acho que é muito interessante saber de vocês, como manter esta chama? Porque começar talvez não seja tão difícil, mas o que é que faz vocês permanecerem ao longo dos anos, fazendo o que fazem, melhorando ainda mais? Vocês tomam alguma coisa? O que é que vocês fazem para manter-se motivados e acesos? Como que é o dia a dia, talvez? O que você faz no dia a dia? Eu acho que o Duane acabou de dar assim uma palavra que é chave, né? Quando Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, aí já está a resposta, né? Ele é o combustível para a nossa vida. Se você conversar aqui, nós estamos, né, em um ambiente jovem, o mais sênior aqui é o Duane, mas se você conversar com pessoas experientes e talvez perguntar para ele qual é a chave, eu posso dizer para a minha vida, ainda que com 6 anos de ministério pastoral, a chave são as coisas básicas que muitas vezes a gente esquece. Talvez você escute uma palavra dessa do Duane e fala, já sei sobre oração, eu já sei sobre a intimidade com Deus, mas são essas coisas que nos fazem permanecer
Então a gente tem que sempre atentar a isso, né? E um mito que eu acho que muitos liderados talvez enfrentam, porque quem já está na liderança sabe que isso é uma verdade, talvez é um novo líder e por isso fica aí meio apreensivo quando uma coisa dessa acontece, é que a dificuldade vai acontecer sobre todos, né? A tempestade vem, a chuva vem, as tentações vêm. Se você perguntar aqui para todos, né, todos estão de pé, permanece, sem dúvida nenhuma, queima no coração, mas o pensamento de desistir pode ser que já passou na mente de todos, né? Aquela provação, aquela luta. Então a chave é agarrar em Jesus, é saber a visão que você tem, permanecer firme nos momentos de desânimo, com pessoas, né, que estão do seu lado, que sempre te encoraja, anima. Então, se você sabe que você já vai passar por luta, isso eu acho que já te prepara, né? E muitos que não estão com essa visão, quando passa por luta, fala, tá vendo, eu tenho que desistir. Mas a tempestade, ela vem sobre todo mundo, então vamos permanecer firme, conectado em Jesus. Já sabe que vai passar por lutas. Pastor Marcos. Só queria lembrar que a gente tem que se mover por paixão e por convicção, porque a convicção vai gerar sempre superação nesse processo também. For me, I've had seasons where I had good input in my life and seasons I didn't. Teve períodos na minha vida em que eu tinha uma boa mentoria, boas coisas sendo ditas sobre mim, e teve períodos que eu não tinha nada. And I'm telling you, those that have just gone a little bit before you, Preciso dizer, aqueles que caminharam um pouco mais que vocês, they can give so much wisdom. eles podem compartilhar tanta sabedoria How to navigate issues is so helpful. em como resolver problemas, questões, é muito útil. So my prayer is that you would find yourself with leaders that will speak into your life. Então, minha oração por vocês é que vocês encontrem líderes que vão falar na vida de vocês. My team, I spend a lot of time just having one-on-one conversations to speak into their life. Então, no meu time, eu tenho bastante conversa um a um para ministrar e falar sobre a vida deles. And then I've been stuck in Joshua chapter 1. E eu tô parado já há um tempo em Josué capítulo 1. The Lord comes to Joshua and he tells him, you're going into the promised land. Deus vem para Josué e ele fala para ele, você está prestes a entrar na terra prometida. We're going to have impact in Brazil. E nós vamos ter impacto no Brasil. We're going to go into the promised land. Nós vamos entrar na terra prometida. But the Lord said, you have to be strong, Mas Deus disse para ele, você tem que ser forte, you have to be courageous. você tem que ser corajoso. So to me, strength, it's mental strength. Então, para mim, ser forte é uma força na sua mente. So you need to get your thinking straight. Então, a sua forma de pensar tem que estar correta. I think you need your soul. Eu acredito que a sua alma, suas emoções, You need them strong. você precisa que elas estejam fortes. Some of you might need some healing. E talvez alguns de vocês precisam de cura. You might need some help in these areas. Talvez alguns de vocês precisam de ajuda em algumas áreas. We have Kezia moving to Florianopolis. Tem I'm so excited a Késia vindo para Florianópolis, eu estou muito feliz. to help strengthen these areas. Para ajudar a fortalecer estas áreas. And then third, spiritually, E aí o terceiro, espiritual. you need strength in your Você precisa de força no seu espírito. You need that, that fire. It's got to be, Você you precisa- got your spirit alive. Esse fogo tem que estar vivo dentro de você. So for me, it's Então, mentally, para mim, é it's my mentalmente forte, as emotions, minhas emoções, my spirit. We o need meu strength. espírito precisa estar forte. Like coaching's kind of popular right Sabe, now. hoje em dia está meio que popular coaches. I actually believe in it. E eu, de fato, acredito nisso. I would put money into coaching Eu investiria dinheiro em coaching. because it'll help me understand Porque who I vai am, me ajudar a entender quem eu my sou, strengths, as minhas my forças, weaknesses. as minhas fraquezas. You know, it takes a while to E understand demora how um you're made. pouco até você entender como você foi formado, quem você é. Muito bom. Se me permite fazer um pequeno parênteses aqui, eu estou olhando as perguntas que estão chegando e uma sugestão. Há algumas perguntas que eu sei que é dúvida, naturalmente, para quem está enviando, mas gostaria de te ajudar a jogar a luz sobre essa pergunta que você fez. Por exemplo, existem algumas perguntas que elas vêm com bastante generalizações. Por exemplo, o que vocês acham de jovens que não abrem a cabeça para novas ideias? Eu acho que é uma pergunta muito generalizada, né? Quem que não abre? Comparativamente a quem? E eu não sei se de repente essa pergunta, se eu tivesse aí fazendo perguntas para eles, eu gostaria de saber sobre a vida deles, já que são pessoas referências aqui, sobre ferramentas, sobre
como eles podem me ajudar a crescer, e talvez não pensando naquele que não é referência para mim, o que eles acham daqueles que não estão andando bem com Cristo, talvez. Então, eu queria só te ajudar a direcionar esta pergunta. Eu acho que vai ser até mais útil em função do pouco tempo que a gente tem. Mas tem uma pergunta aqui que eu creio que é uma pergunta também bastante importante. Como que a gente consegue diferenciar? O pastor Marcos Madaleno falou hoje sobre a dualidade, quantidade, qualidade. Qual é a marca que a gente percebe que está tendo quantidade sem perder a qualidade, ou que a gente está tendo qualidade mesmo que não esteja tendo quantidade? Existe uma marca, existe algo que a gente olha e fala, estamos no caminho certo aqui na igreja? Eu acho que as duas coisas têm que andar juntos. Quando você tem qualidade, você vai ter quantidade. Eu creio. Quando o povo de Deus ora, busca Deus, é comprometido com os valores da palavra, ele também é comprometido com a missão. E durante muito tempo eu ouvi gente dizendo, quando a gente está comprometido com os valores, com a palavra, então a igreja não cresce. Não é verdade isso. Isso é uma mentira do diabo que a gente tem que fazer cair por terra em nome de Jesus. As nossas igrejas vão crescer sim, porque a palavra de Deus é poderosa. E onde a palavra de Deus é pregada, há qualidade, há mudança de vida e há salvação. E eu creio que uma igreja viva e relevante é uma igreja que se posiciona dessa maneira. Ela é comprometida com a palavra de Deus, com a oração, com a busca, mas ela é extremamente comprometida com a missão que Deus nos deu. O reino de Deus vai ser estabelecido sobre a nossa terra, através de cada um de nós. Eu creio assim. A base, o Michel falou aqui muito bem. Agora, como que a gente quantifica? Quanto a gente pode avaliar se tem qualidade dentro da quantidade? O que se espera de uma igreja? O que se espera de um ministério de juventude? A gente se espera que tenha conversões. Então você avalia se está tendo conversão. A gente espera que tenha batismos. A gente então vai avaliar. Nós estamos tendo batismos na medida que o nosso público aumenta. Nós esperamos que os jovens sejam apaixonados por Jesus. Isso vai refletir na vida de adoração, na oração, na expressão deles do louvor. E a gente vai ver isso. Se a gente tem ambientes para oração, estamos criando esses ambientes, estamos incentivando, estamos pregando palavras sobre isso. Outra coisa também, a gente espera que os jovens não sejam consumidores espirituais, mas que eles sirvam, que eles sejam relevantes, que eles tenham ministérios onde eles possam atuar. Então eles estão servindo, eles estão se voluntariando, eles estão sendo meros consumidores espirituais, ou eles estão fazendo alguma coisa. O ministério está promovendo ambientes para eles servir, porque só tem como se a gente abrir a vaga para servir, não é? Então isso mostra saúde também. Se eu só tenho vaga para mais gente sentar e ouvir, eu tenho quantidade, mas eu não tenho qualidade. Mas se eu estou sempre desafiando a servir, a ir para outros níveis de compromisso, tem qualidade. A gente espera que tenha comunhão, que eles sejam cuidados. Então as células, os aconselhamentos vão atestar isso também. Se nossos ambientes de células estão crescendo, se nossos líderes estão sendo formados nessa perspectiva também. O ministério está formando novos líderes? Ou são sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas? Se são sempre as mesmas pessoas, não está crescendo com qualidade, não é? E assim também a gente espera que eles sejam discipulados, ou seja, eles estão lendo a Bíblia, eles estão crescendo na palavra, eles estão se encontrando para discipular um ao outro. São 3 pessoas para pastorear e discipular 300, ou nós estamos com várias pessoas que são multiplicadoras de cuidado, multiplicadoras de ensino, e tem ferramentas para isso, seja qual o nome que você der. Você está criando ferramentas para qualidade, e você está criando meios para testar se tem qualidade ou não, e que todos os nossos ambientes cresçam, e que todos os nossos ambientes tenham qualidade em nome de Jesus. Amém. Excelente. O Felipe, ele pergunta, ele menciona que o pastor Marcos Madaleno disse hoje que não somos advogados, e concorda bastante com isso, mas ele gostaria de saber a importância da apologética no movimento de juventude. Como a gente integrar fé e razão no momento que tantas ideologias, filosofias, os sociólogos estão aí falando no YouTube para milhares de pessoas. Como que a gente consegue ser efetivo como igreja, como ministério de juventude nesse ambiente?
Eu acredito que a boa apologética, ela não vai se expressar defendendo a igreja, as nossas ideias no post, mas a gente pode criar discussões de níveis maiores. Nós podemos trazer pessoas que podem capacitar a juventude a saber mais as perspectivas, por exemplo, do ateísmo, das ciladas que nós temos na nossa cultura, preparar eles para ter, dentro das ideologias que a universidade oferece, os outros ambientes oferecem, e como nós vamos falar sobre isso no nosso contexto. Eu acredito que nós vamos ter uma discussão de nível mais alto com relação à apologética do que a gente ter um monte de gente se comportando como advogados, perdendo relacionamentos. E eu não sei, eu nunca vi uma pessoa discutir com a outra 2 horas, no final de brigar e atacar o outro. Lá em Tito fala, evitem discussões inúteis a respeito, ele vai falar de genealogia, de tantas outras coisas. Eu acredito que nós podemos elevar essa discussão em outro nível. Eu acho que era sobre isso que eu estava dizendo quando eu falei na palavra sobre ser testemunha e não ser advogado de Jesus. Uau! Em relação à paternidade espiritual, percebo em geral que tem atraído pessoas com tendência com uma certa carência, e que talvez até tenha alguma falha no histórico familiar e tudo mais. Para alguns líderes, cada decisão da vida pessoal de seus filhos dos seus filhos espirituais, precisa ser aprovada por ele. Até que ponto isso pode gerar dependência excessiva, imaturidade espiritual e pessoas rasas no conhecimento bíblico? Até onde esse tipo de relação de pai espiritual é considerado saudável e não interfere na particularidade de cada pessoa? Na particularidade de cada pessoa. O papel do pai é formar o filho em plena autonomia, né? Então, uma casa saudável, ela não vai ter um filho ali, né, naquela relação de dependência em todo o tempo, né? O que o pai mais quer, eu tenho um filho, eu vou, ainda muito novo, né, 2 anos e meio, mas eu vou, e esse é o caminho que eu quero desenvolver com ele, à medida que ele for crescendo e for sendo fiel naquilo que é delegado para ele, eu vou dando para ele autonomia, até que ele tenha autonomia completa, né, e ele tenha o exercício dele com toda a sua liberdade, maturidade, capacitação para lidar com as suas questões. E a nossa relação é uma relação de honra, de amor, de família, e não uma relação de dependência, né? Então, se você estabelece uma relação de paternidade, ela é bíblica e deve ser estabelecida, mas uma relação de dependência, você aí se coloca como um pai espiritual, você tem que lembrar o que você quer, e o objetivo do pai é formar o filho. Então o pai deve ir dando autonomia para o filho até que ele tenha essa plena maturidade, né? Então o controle, se ele existe, eu acho meio estranho na minha percepção, mas pode ser porque aquela pessoa não está maduro o suficiente para tomar aquela decisão, né? Então, no meu ponto de vista, até que essa pessoa alcance a maturidade, você não vai ter controle nenhum. Agora, não combina muito controle na minha visão de paternidade. É uma relação de amor, é uma relação de investimento, é uma relação de empoderamento para que se torne um maduro ali. This is really big for me. Para mim isso é uma questão muito séria. So I have 3 children, Eu tenho 3 filhos. and so when they were babies, they needed everything. Quando eles eram bebês, eles precisavam de tudo. And as they've grown, E à medida que eles cresceram, I now have a 20-year-old, a hoje eu 17-year-old, and a tenho uma filha 14-year-old. de 20 anos, de 17 e de 14. And so when they were preteen, Quando eles eram pré-adolescentes, I was giving a lot of input eu into them. me envolvia muito, falava muito na vida deles. I was helping them make almost every Eu decision. ajudava eles a tomar quase que todas as decisões. And as they began to become teenagers, E quando eles começaram a se tornar adolescentes, they wanted a little freedom. eles queriam um pouco da liberdade deles. So I would give them a little Aí eu freedom. dava um pouco de liberdade, I would give them teaching, e wisdom, eu compartilhava sabedoria com eles, but I would let them kind of have some freedom. mas eu deixava eles ter um pouco de liberdade. And then when they would make a E aí, mistake, quando eles cometiam um erro,
Hey, look at this. Eu ajudava, olha, você está vendo? Você Learn consegue from ver aqui? this. Agora aprende com Pay isso. attention from this. Aprende com isso I aqui. gave you money. Eu te dei dinheiro, You spent it all. você gastou todo o dinheiro? There's no more. Não, acabou o dinheiro. Learn. Agora aprenda. You should have saved. Você devia ter guardado. So I'm giving Então, them a leash. Eu estou dando para eles como se fosse uma corda. But now my Tô dando corda. now my 20-year-old, Agora, minha filha de 20 anos, she now lives in another country. ela vive num outro país hoje. And so there's a long leash. Então, há uma corda bem maior para ela. And so now she comes back to E me. aí, ela vem falar comigo. Dad, what do you think I should do? Pai, o que você acha que eu devo fazer? So this makes me happy. E eu fico feliz com isso. I have a voice into her life. Porque a minha voz permanece na vida dela. But now she's at a stage where she's making her own Mas decisions. ela está num estágio onde ela toma suas But próprias she's asking me decisões. for wisdom. E ela quer a minha sabedoria. So when she turned 18, Então, quando ela fez 18 anos, I said this to her at a birthday. eu disse para ela no aniversário: My dream for you o meu sonho para você is that my ceiling é que o meu teto will be your floor. seja o seu chão. I'm fighting for you to be Eu greater estou than me. lutando para que você seja maior que eu. I believe that is the role Eu of a acredito father. que esse é o papel de um pai. I'm not insecure Eu não sou inseguro that she's going to be greater than de me, que ela vai ser maior do que eu, so I control her. então eu vou controlar ela. No. I'm the head of the home. Eu sou a cabeça da I'm the casa. boss here. Eu sou o chefe lá em casa. That's not how I walk. Não é assim que eu quero que seja. My goal is to cultivate a garden Não, o meu objetivo é cultivar um jardim for them to grow, para que eles cresçam nesse jardim. and then hopefully they'll grow bigger than me. E aí eu espero que eles cresçam mais alto I do que believe eu. that's what parenting is. Acredito que isso é ser pai. So I will even be fruitful through them. Então eu vou dar fruto através do fruto deles. But we want our children to go bigger than Então nós us. precisamos que nossos filhos sejam maiores do que nós. So Vinny is a part of my team. Então o Vini é parte do meu time. My hope someday A minha esperança um dia he'll be more fruitful than é que me. ele dê mais fruto do que eu. And I mean that. E eu falo isso de verdade. We talk a lot right now. Nós conversamos muito hoje em dia. We talk about everything. Nós falamos de tudo. And my goal someday is E o meu he'll be a greater objetivo preacher than me. um dia é que ele seja um maior pregador que He'll eu, be a greater leader than um me. maior líder do que eu. That's what we got to have a vision É isso, for. essa tem que ser a nossa visão. Diniz, eu acho que esse assunto é tão importante que eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Duane, pela enorme contribuição. E se você for olhar na cultura brasileira, eu até entendo a resistência e até a crítica de muitas pessoas com relação a esse assunto. Porque as primeiras expressões, ou muitas das expressões de cuidado, de discipulado, de mentoria, sabe, muitas vezes se tornou controle sobre as pessoas. E a gente não vê esse tipo de comportamento na palavra de Deus. Não é isso que Jesus sonhou. Eu acredito que o nosso desafio é constituir realmente um rebanho de pessoas livres, empoderadas, onde elas são realmente impulsionadas por um novo tempo, onde há relacionamentos fortes. E a gente não pode também deixar de perceber que a maioria das pessoas tem marcas profundas na sua paternidade biológica. Isso é transferido para Deus. E se não houver cura, não é que elas vão ter dificuldade de ouvir um apontamento de um líder espiritual. Elas vão ter dificuldade em qualquer tipo de relacionamento e vão transferir esse relacionamento para Deus. E se não tiver essa cura da paternidade biológica, não vai haver liberdade para um relacionamento profundo de discipulado, de mentoria, de outros níveis que Deus tem para a formação de uma pessoa que vai ser grande no reino, que vai desfrutar tudo aquilo que Deus tem no reino para ela também. Então acho que é um assunto que a gente precisa crescer mais, principalmente no Brasil, sobre isso. Tirar toda a perspectiva de controle. Eu acho que nós temos um desafio como jovens de trazer uma cura da rebeldia. A geração Y, ela tem uma marca, ela tem uma dificuldade com hierarquia natural. Naturalmente ela se posiciona contra você ter um respeito à hierarquia. Uma das marcas é que eles não respeitam os mais velhos, os líderes, os pais, os professores e assim por diante. E isso tem minado muitas coisas que Deus quer trazer para essa nova geração. E eu queria até indicar algumas leituras que seriam muito boas nesse pensamento. Tem o livro Não Tendes Muitos Pais, que é muito bom. Tem o livro também Paternidade Bem Resolvida, que também é muito bom, do pastor Fabiano Ribeiro. Tem o livro também Momentum, que é um livro escrito pelo Bill Johnson com seu filho Eric Johnson.
E ele fala muito sobre esse relacionamento de paternidade, sobre a próxima geração, sobre como há essa convergência, sem haver esse controle, sem haver essa perda da identidade, sem haver essa clonagem de pessoas que mina essa liberdade, que na verdade não é o plano de Deus para essa questão. Mas a paternidade espiritual é bíblico, é de Deus. Paulo chama Timóteo de meu filho na fé, João chama também seus discípulos de meus filhinhos, e eu acredito que esse é o modelo de Jesus para a igreja. O Gustavo tem 14 anos, sou o líder de cela da IBC de BH. Cadê o Gustavo? Tá aí, Gustavo? Ô Gustavo, legal, fica de pé, Gustavo, pra gente ver. Ele deve estar amando isso. Queria aplaudir o Gustavo, porque ele é um líder de célula, 14 anos de idade. Que legal, hein, Léo? E ele fala o seguinte: eu sou líder de célula, porém, há pessoas que acham estranho eu ser um líder nessa idade. Obrigado, viu, Gustavo? Pode se assentar. E eu creio que isso respinga em, talvez para muitas pessoas que trabalham com adolescentes e que percebem uma certa segregação dentro da própria igreja entre jovens e adolescentes. Eu sei que esse é um assunto extenso, mas será que a gente poderia aproveitar aqui e talvez alguma dica de ouro, alguma ideia, como vocês fazem, para que haja uma complementação entre jovens, adolescentes? Como que vocês fazem? Eu vou deixar outros responderem, até mesmo porque Gustavo é lá da Central, né, que é, sem dúvida nenhuma, ter uma direção aí de outros, mas eu fico muito feliz de ter um líder de 14 anos aqui, né, já é um líder, já está se levantando aí onde ele está, na sua escola, no seu ambiente de relacionamento, para fazer a diferença. E eu encorajo você, pastor, você líder, a investir nessa geração. Nós não podemos ter um menino de 14 anos. Recentemente uma menina de 14 anos me procurou, minha esposa, e falou: Ló, na minha sala todas as meninas já beijaram na boca de outras meninas, menos eu. Isso não é uma coisa atípica de Belo Horizonte, está acontecendo em todo o Brasil, e não apenas em termos de sexualidade, mas se a gente for para a área das drogas, por aí vai. E o que nós temos feito em Belo Horizonte, é o que eu tenho ministrado e quero mais uma vez encorajar, é que essa geração não fique sentada no banco, é que essa geração não fique apenas escutando o que eles devem, o que eles não devem fazer, que eles não estejam escutando também nas escolas o padrão que deve ser vivido, mas que eles levantem onde estiverem para também demonstrar o padrão, para ser um modelo, para ser uma referência. Por isso eu aplaudo a vida do Gustavo e de tantos outros líderes aí de 12, 13 anos que têm se levantado numa geração corrompida e depravada para ser um modelo. Parabéns aí aos líderes mais novos. Eu acredito muito. Eu lembro que quando era pastor de adolescentes, eu desafiei eles a começar intervalo vida na escola, fazer a célula na escola. E um menino, ele estudava no colégio militar, e foi falar com o diretor, e o diretor não deixou. Ele começou uma reunião de oração com outro amigo no pátio mesmo. Aconteceu uma tragédia no colégio, faleceu, um menino se suicidou, e diante daquilo a direção do colégio falou: a gente precisa fazer algo, e lembraram do menino de 13 anos, foram chamar o Joãozinho na época. Cara, a gente precisa de Deus aqui, você pode começar a tua reunião. E ele começou numa sala, com 5 pessoas, daqui a pouco a sala estava lotada, daqui a pouco o anfiteatro da escola abriram, e eu fui falar num dia, tinham 200 adolescentes no anfiteatro, aquele menino de 13 anos dando testemunho, tocando violão, e eu vi aquele bando de adolescente aceitando a Jesus, através daquele menino que Deus tinha levantado. Então eu acredito demais, Deus derrama unção sobre crianças, sobre adolescentes, sobre idosos, e a gente tem que liberar esses meninos para liderarem. E eu creio que o papel do jovem mais velho é de ser um mentor, um referencial na fé, para esses meninos que estão se levantando. Nós precisamos gerar esse intercâmbio de forma saudável. Eu sou pastor hoje da juventude como um todo. Nós temos o trabalho com adolescentes, com jovens adultos, jovens casais,
mas existem mecanismos de comunhão entre esses ministérios, para que essa interação se torne algo positivo. Eu creio que o jovem casal, ele precisa ser referencial de família para o jovem solteiro. O jovem solteiro precisa ser referencial para o adolescente de vida com Deus, de trabalho, ensinar isso, o valor do trabalho, né, o valor da família. Então essa interação, ela é bem vista. E o adolescente tem que ser o referencial para o jovem da empolgação, da motivação, da entrega. Então quando há essa unidade no Ministério de Juventude, esse ministério ele é relevante, ele é inteiro. Eu acredito muito nessa relação boa, né, entre adolescente, jovem casal. Maravilha. Paul was very clear. He said, "Don't let people look down on you because you're young." Paulo ele foi bem claro quando ele disse: não deixe que as pessoas desprezem você pela sua juventude. So I think Paul was telling us, look, everybody it needs to be released into their leadership. E eu acho que o que Paulo estava dizendo mais ou menos era: todo mundo precisa ser liberado no seu chamado de So liderança. Jethro told Moses, E Jetro disse para Moisés: find leaders. Some are going to be leaders of 10. encontra líderes, alguns deles liderarão 10, Some will leaders of 100. outros liderarão 100. You know, so we have to empower Então people. nós precisamos empoderar pessoas. Let's get behind them Vamos vir por and trás, find that leader of 10 ajudar aquele líder que está com and 10 release them. e liberar ele. So release this young Então man. libere esse jovem. You do have a lot to learn, Você tem muito para aprender, claro, but start doing it. mas comece a fazer algo. And then find the leader of 100. E aí encontra o líder de 100, Release them. libera ele, Help them. Support them. empurra ele, ajuda, dê suporte. I was having a meeting with someone who wants to join us yesterday. Eu estava ontem tendo uma reunião com uma pessoa que quer fazer parte do nosso She's time, very talented. uma pessoa muito talentosa, She's a strong leader. ela é uma líder muito forte, And I said to her, listen, e eu disse para ela: escuta, my goal as the senior o pastor meu objetivo como um pastor sênior is to cultivate a garden. é cultivar um jardim. So I'm going to pay attention to the ground. Então eu tenho que prestar atenção ao solo. And you're going to be planted here. E você vai ser plantada nesse solo. And so I'm paying attention that you have an environment to grow. Então eu vou cuidar para que você tenha um ambiente onde você cresça. So I'm trying to create Então this eu garden estou that you will tentando grow. criar um jardim para que você cresça. Because if you are fruitful, Porque se você der fruto, we're fruitful. nós daremos fruto. If you have fruit, Se você tiver fruto, our whole community is toda a strong. nossa comunidade é forte. So I pay attention to the garden, Então eu cuido do jardim, the environment. o ambiente que é Are people criado. free to think? Será que as pessoas são livres para pensar? People free to create? Será que eles são livres para criar? Are they? Do I give them, even money? Será que eu invisto até mesmo dinheiro Do I neles? invest in their Será que eu projects? ponho dinheiro nos Do I invest in their projetos ideas? deles, nas ideias deles? So that environment to grow, I Então, think it's something um important. ambiente para crescer, eu acho que é importante preservar esse ambiente. Excelente. O Cleiton, da PIB de Alto Caparaó. O que fazer quando o seu líder de jovens, ele coloca uma situação que o líder de jovens não está e ele é colocado para pastorear, depois de um ano sem liderança. Você é colocado no lugar, mas a juventude não o vê como um líder, pois você não foi preparado no devido tempo para que o vissem como líder. E eu creio que isso se estende até para outras pessoas que talvez estão aqui com a função de liderança, mas sentem que as pessoas não o veem como líder. Como que a pessoa pode fazer para que esta função seja efetiva, ela possa exercer a liderança? Eu acho que quem ficou nessa posição de ele pode liderar, mas ele não é visto como líder, e é um cenário que talvez de necessidade também, porque ele não foi colocado nessa situação porque tinha alguém determinado naquela situação, e aí de repente foi uma opção dentre isso. É um cenário onde você tem a oportunidade de conquistar a liderança. A liderança ela não é imposta, ela é conquistada. Não é porque eu falo que o Léo é líder que ele é líder. Ele é líder por causa desse tanto de gente que ele trouxe para cá, por causa do que está acontecendo, as pessoas que estão olhando para ele, as pessoas que estão vendo nele uma inspiração, uma referência. O único jeito de liderar é pelo seu exemplo.
E as lacunas que nós temos hoje são as oportunidades para que novos líderes nasçam. Se há uma necessidade, você está lá, a grande questão não é se você é reconhecido, mas é que você tem uma oportunidade para conquistar a liderança, se desenvolver, depender de Deus, e reconhecimento ou não, isso não está na sua mão, tá? Porque você não pode cuidar da sua reputação, você pode cuidar do seu caráter, você pode cuidar de fazer o seu melhor, e aí então as outras coisas serão consequências dessas atitudes que você pode ter com sabedoria e dependência de Deus nesse processo. Leadership is not a title. Liderança não é um título. Because you have the title, Só porque você tem um título, it's not what makes you a leader. não é isso que te faz um líder. Faithfulness, Fidelidade, an example, ser um exemplo, lead by example, liderar dando exemplo, they'll watch you. eles vão te assistir. Eu só queria complementar, assim, você está no começo do ministério com juventude, ou seja qual for, algumas coisas que eu acho importante a gente investir. Primeiro, vida de oração e dependência com Deus. É isso que vai te dar autoridade quando você fala, quando você apresenta uma visão para as pessoas que veio de Deus. Isso é muito sério. Segundo, invista em liderança, formar pessoas, gente que vai estar perto. Às vezes a gente sai fazendo e não cria processo para cultivar uma liderança. Você se reúne com essas pessoas, você tem tempo de oração com elas, senão como é que você vai se tornar um referencial para esse grupo? Então, eu creio que o meu ministério, e o ministério que Deus tem para a tua vida, ele é maior do que você. E por isso você precisa investir em pessoas diferentes de você e melhores do que você em outras áreas que você não é tão capaz. E muitas vezes por insegurança, porque a gente está começando, a gente não se cerca de boas pessoas, de líderes fortes. Então, em nome de Jesus, se cerque, forme um bom time, uma boa equipe, uma liderança forte. E aí eu creio que teu ministério vai crescer, sim. Então, lógico, isso que ele falou, a melhor didática da fé é o exemplo. Eu creio nisso. Mas nesse comecinho, né, de resistência, eu acho tão importante. Uma coisa, eu vivi essa realidade porque eu era o pastor de adolescentes, o pastor de música lá da igreja faleceu, e o pastor de jovens assumiu a adoração. E de repente, tinha que ter alguém, me colocaram lá para ajudar. E havia uma resistência. Eu tinha 23 anos na época, o pastor que tinha saído era casado, 30 e poucos anos, e houve uma resistência da liderança. E uma coisa que foi muito especial para nós, havia intriga, gente falando e tal, a nossa liderança não estava coesa. E aí um dia Deus me deu uma visão, em cada reunião que vocês fizerem, gastem 1 hora, você vai ter 1 hora de reunião, 1 hora de oração. E nós começamos a orar juntos. Enquanto nós orávamos juntos, enquanto liderança, no começo do ministério, as barreiras começaram a cair por terra, porque Deus foi trazendo visão, unidade de visão. E eu creio que isso é importante. A oração é uma ferramenta poderosíssima, porque se você está lá, foi porque Deus te colocou, querido, e Ele vai testificar no coração dos outros, a visão que Ele tem dado. Então, oração, formar líderes, eu creio que criar processos para que isso aconteça, eu creio que é importante para o começo da caminhada, na liderança de um ministério, de jovens, ou qualquer outro ministério. Acho que pode ajudar aí geral também, é uma visão, foi dito, né, que liderança não é cargo, mas eu percebo a liderança em 4 degraus, 4 níveis. Se você quiser pode aumentar um ou outro, mas ela começa no cargo, depois ela vai para o nível do respeito, depois ela vai para o nível do resultado e depois do reconhecimento. Tem gente que quer o resultado sem antes ter o respeito. Tem gente que está até hoje liderando a partir de um cargo, então nós temos que galgar e subir cada um desses degraus. Então, se você está no cargo, o seu passo agora é conquistar o respeito. E o John Maxwell, ele tem uma frase que ele diz assim: as pessoas não vão querer saber o quanto você sabe até perceber o quanto você se importa com elas. Então, quer ir para o nível do respeito?
conecta com o coração de cada um que você está liderando, seja o seu amigo, se importe com eles, e você vai estar apto aí para ir para o segundo passo. Agora uma pergunta que vai ser a pergunta final. Tem quase 1 hora aqui, passou muito rápido, porque está sendo muito bom. Mas eu percebi que tem algumas perguntas referentes às mulheres, né? Como as mulheres podem. E aí tem uma pergunta aqui, muito curiosa. E aliás, deixa eu até, antes de fazer a pergunta, perguntar aqui: quantos aqui são solteiros? Quantos são solteiros e querem se casar? É hora de você olhar bem à sua volta, né? Quantos e são saber solteiros? exatamente quem está com mão levantada. Não precisa subir na cadeira ali, ó. Não precisa... Perfeito. A pergunta é: qual é a importância ou a função, como que agrega na vida de vocês a esposa de cada um de vocês? Se vocês tiverem 30 segundinhos para falar sobre a esposa de vocês, que isso pode também servir de inspiração. A minha esposa, eu tenho o privilégio de ter ela como uma parceira de ministério. Ela é pastora junto comigo. Inclusive, Oló, te amo, você é linda demais. Quando eu me converti, ela se converteu também. Nós já nos relacionávamos. Eu tinha então uma vida, né, totalmente fora do padrão do Evangelho, ela também. E aí, quando nós firmamos a fé com Cristo, nós fomos colocar então o nosso relacionamento em xeque. E para mantermos junto, e com a graça de Deus estamos há 8 anos já casados e tantos anos aí de namoro, uma das grandes questões para fazer com que nós permanecêssemos, né, namorando, depois noivos e casados, é ter um alinhamento de chamado. Então, a gente não pode desenvolver um relacionamento com uma pessoa em que você caminha numa direção e ela caminha em outra direção. Os dois caminham juntos. Não necessariamente ela vai ser uma pastora junto com você, como eu tenho a minha como pastora, mas sem dúvida vai ser uma encorajadora, uma impulsionadora daquilo que Deus colocou no seu coração, porque se casam é uma só carne. Então, por aí. Eu acho que no Global Youth Movement tinha que ter uma mulher sentada nessa mesa aqui também, né? Com toda certeza. Eu acho que quando Deus une um casal, no plano dele o reino está completamente incluído, é a mesma coisa. No meu namoro com a Mariana, um dos pontos definidores também foi a questão do chamado, tem tudo a ver. E eu fui muito presenteado por Deus. Eu tenho a completa noção que tem muitos ambientes, muitas conquistas que não seriam tocadas sem a presença dessa mulher que é a mais bonita que você encontrou aqui durante todo esse evento, nesses dias, que é a Mariana, que está aqui com a gente. E realmente me completa de uma forma extraordinária. E a forma que o reino é visto dentro de casa, não ser aquela coisa assim piramidal. Tem gente que faz uma pirâmide, né? Primeiro Deus, depois família, aí o ministério está lá embaixo, né? Eu acho que Jesus não viu dessa forma. Jesus é a nossa vida e tudo gira em torno disso. Então eu aprendi muito isso com o meu pastor, que ele coloca dentro dessa questão de não ser uma pirâmide, mas de ser Jesus o centro, família, ministério, tudo está ao redor de Jesus. E aí a igreja abençoa a família abençoa a igreja. A gente não é uma conta matemática. Tem que servir comigo na juventude para ser de Deus. Tem gente que é meio assim, né? Sistemático. Deus não tem mania de toque não, viu gente? Tem gente que tem toque, né? Se fosse fazer o céu ia fazer quadriculado. Deus ele faz diferente. Para cada um acontece de uma forma diferente. Às vezes ela serve em outra área, complementa. No meu caso, a minha esposa, ela serve comigo na juventude, ajuda a pastorear a juventude, ela prega, ela teve a sua formação teológica, se tornou pastora também. E também ela tem uma área que ela contribui muito na igreja, que ela trabalha na produção dos nossos livros, na editora, e lidera essa frente da igreja também. Então cada área se manifesta de uma forma e é extremamente importante no todo, não só na igreja, mas na convergência do todo. Minha esposa, eu sou apaixonado por ela.
ela não está aqui comigo. Ontem a gente se falou por telefone, daí passou 5 minutos, ela me ligou de novo. Vocês não estão vendo aqui, mas tem uma lágrima que está começando a rolar no olho do Michel. É. Não, sério, eu fico mal às vezes, cara. Daí meu filhinho, ela falou, peraí que o Beni, você não falou com o Beni, ele tem 1 aninho e meio. E ele estava chorando porque eu não tinha falado com ele no telefone. Daí comecei a falar, ele mandava beijo e falava tá, não entendia nada, mas família é uma coisa maravilhosa. A minha esposa, ela é a minha maior confidente. A bênção de ser casado com ela é que eu posso chegar na minha casa e tirar minha armadura, me desnudar completamente, ser renovado. Nós somos diferentes, eu sou muito empolgado, agitado, e como é gostoso ouvi-la, o que ela tem a dizer, a percepção que ela tem das coisas diferentes da minha. Eu sou grato a Deus pela minha esposa. Ela é uma empresária, tem uma escola, ela é bailarina, a gente tem uma escola de balé, teatro, dança. Estou quase aprendendo alguma coisa desse negócio. Você tem jeito, Léo, vi quando você veio para cá. Se quiser eu te apresento lá a escola. E daí, eu fico muito feliz, porque ela me ajuda no ministério, mas ela tem um projeto que o Senhor deu para ela. E aquela escola, hoje nós temos um projeto social, com crianças de uma favela de Curitiba. Ela é uma escola com 300 alunos e tem 100 crianças que nós estamos dando aula de graça. Elas vêm com ônibus, damos comida, e essas crianças todas fazem discipulado, 1 hora de discipulado, e elas estão se convertendo. E agora nós vamos começar uma igreja nesse lugar, em nome de Jesus, e é fruto dessa escola. E eu me realizo muito de ver minha mulher não só me ajudando no ministério, mas com o trabalho dela, exercendo a sua vocação, né, na fé. Quem não é casado aqui, ore, casar é bom demais. E Deus vai te dar um marido, uma esposa, em nome de Jesus, que vai te acrescentar. E eu creio que o meu maior ministério é a minha casa, é a minha família. Eu sou grato a Deus por isso. Oh man, it's difficult for me. I've been looking at my phone. I don't know if you've been noticing. Não sei se vocês notaram, eu estou toda hora no meu telefone enquanto a gente My conversa. dog is having puppies right now. Mas a minha cachorra, os filhotinhos dela estão nascendo nesse minuto, nesse instante. So there's fruitfulness in my Então house. fruto está sendo gerado na minha casa. No, I'm impressed with these guys. Mas eu estou impressionado com esses caras aqui. Brazil has a future. O Brasil tem um futuro. We have leaders Nós temos líderes who have incredible wisdom, que têm uma sabedoria incrível, great experience. grande experiência. I have hope this Eu, afternoon. hoje à tarde eu me sinto esperançoso pelo Brasil. Brazil's going to come around. O Brasil vai se levantar. Amen. Amen. No, amen. Amém. Amen. I'm going to be. I'm old, Eu já sou velho. so I'm going to be married 26 years in August. Em agosto vai fazer 26 anos que eu estou casado. But you know, the body gets old. Mas o corpo fica cansado, envelhece. You get wrinkles. Você começa a ter rugas. Find a best friend. Encontre o melhor amigo que você puder ter, a melhor amiga. I want to spend time with my wife. Eu gosto de gastar tempo com a minha esposa. She's my best fan. Ela é a minha maior fã, minha melhor I'm her amiga. best fan. E eu sou o maior fã dela também. She's amazing communicator. É uma incrível comunicadora. She loves to speak to women. Ela ama falar a mulheres. And I am 100% behind E eu her. estou 100% suportando ela. So I could not have done any of this without my Eu não wife. teria feito nada do que eu fiz até hoje I'm sem ela. not speaking eloquently. E eu não estou falando aqui de forma I'm just telling eloquente, you the eu truth. estou falando a verdade para vocês. You know, and so to me, marriage, it's amazing. Para mim, casamento é incrível, It's challenging. é desafiador, It'll sanctify you, vai santificar você, but it's beautiful. mas é belo. So, you know, for me, marriage, family, it's best done ministry is best done in marriage. Para mim, o ministério é feito muito melhor quando é feito em família, em casamento. I believe in marriage. Eu acredito em casamento demais. Amém. Amém?
Olha, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte. E eu quero me juntar, embora as perguntas foram para vocês, mas eu quero me juntar a vocês, agradecer a Deus pela minha esposa, que hoje está fazendo aniversário. E saber que quando você olha esse time, naturalmente eu não tenho a menor dúvida em dizer que se não fossem as mulheres, não teríamos essas pessoas maravilhosas como vocês. Louvado seja Deus. Queria dar um aplauso agora para as mulheres que estão neste lugar aqui. Gente, e quem foi abençoado, aplauda bem forte ao Senhor por estes homens aqui.